Olá vocês, estamos aqui com mais um programa Mais Inclusão, uma realização da TVC e do Correio da Manhã. Um programa feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação pela equipe do Correio da Manhã, pelo seu apresentador aqui, seu medalhista paralímpico, Anderson Lopes, para trazer um assunto que muitas das vezes as pessoas pensam que é pesado, mas para a gente, do mundo da pessoa com deficiência, é um assunto do cotidiano. A acessibilidade, o direito humano, o direito à vida, a responsabilidade com grande parte da população que está, muitas das vezes, sentada numa cadeira de rodas, está com uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência sensorial, e a gente quer fazer a diferença na vida dessas pessoas. Foi assim que o Correio da Manhã, o grupo, do Correio da Manhã, o nosso programa Mais Inclusão, pensou de fazer esse programa com qualidade, nesses dia a dia, para trazer e quebrar muitos paradigmas referentes à luta, o direito das pessoas com deficiência. Como eu falei anteriormente, eu sou o seu medalhista paralímpico Anderson Lopes. Hoje estou aqui com uma camisa com listrinhas azul e preta, camisa branca. Eu fiz a barba hoje, cortei o cabelo, tenho pele branca, mamãe ainda continua falando que eu sou bonitão e estou apresentando o programa aqui, azul e branco, nosso estúdio, com os símbolos da luta do direito das pessoas com deficiência. Inclusive, se estiver faltando algum símbolo, manda para cá, tá os nossos contatos e redes sociais. E no nosso estúdio está aqui o nosso querido convidado de hoje, Gilberto, que vai estar falando aí de assuntos pertinentes aos cadeirantes, a equipamento. Hoje o Gilberto está representando aqui a Coloplast. É um prazer tê-lo aqui, irmão. Ô Anderson, prazer é meu. Dar um alô aí para a audiência também, dizer que eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui. Falar também o seguinte, esse é o espaço, um espaço que, graças a Deus, você está proporcionando para as pessoas com deficiência, e como você disse e continua dizendo para a sua audiência, de forma leve. Isso de forma leve. Então vou fazer também minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de 1,72 m, sou negro, uso barba, já começando a ficar grisalha também, cabelo baixinho, ainda com poucos fios brancos. Estou vestido com uma camisa azul clara, um terno, um blazer azul marinho, uso óculos de armação preta e não estou à toa com essa roupa azul no dia de hoje, até pelo mês de conscientização do autismo. Então primeiro me sinto muito honrado pelo convite, muito obrigado, Anderson, e espero a gente poder realmente trazer aí alguns pontos para essa audiência incrível que é desse programa Mais Inclusão, que você capitaneia muito, muito bem. Giba, independente de você estar de azul, que representa a luta, a bandeira do autismo, ele é meu amigo, tem um trabalho muito relevante para a sociedade que no decorrer do programa vocês vão entender por que ele está aqui. A gente abre um programa para a pessoa com deficiência, para a família, para falar do dia a dia. Claro que vamos falar de política, mas você está vindo aqui como uma empresa, A Coloplast, eu estou vendo o teu brochezinho aí, Brasil e Dinamarca. A gente vai deixar para os últimos blocos para falar tecnicamente do teu papel, mas você é uma pessoa que não está na Coloplast à toa, Você tem uma missão, e essa missão que eu venho convidar ele aqui para que a pessoa com deficiência seja mais bem informado por essa sociedade, correto? Correto, Anderson. E tem mais uma coisa também. Você falou uma coisa muito importante, que eu não estou na Coloplast à toa. Logo assim, nos primeiros anos que eu entrei na Coloplast, eu fui me deparar, porque a Coloplast, ela tem... Depois a gente discute mais sobre isso, mas ela Aguarda aí que a gente vai falar da Coloplast. Ela tem um programa chamado Programa Ativa, onde a gente tem um conjunto de enfermeiras que vai fazer vai auxiliar os usuários dos produtos da Coloplast, por exemplo. E lá, eu estava na cidade de São Vicente, em São Paulo, conheci uma menininha e a sua mãe. Essa menininha, ela tinha hidrocefalia e mielomeningocele. Ali eu falei assim, olha, um propósito para eu estar aqui. E o propósito depois ele também se confirmou, porque eu tenho uma neta. E a minha neta, a Maria, ela foi diagnosticada com autismo.
Então eu vejo a luta da Mas minha... já tem neta? Eu já tenho uma neta, no Nossa, auge dos e meus ganhou- 48 anos, E ganhou 6 um presente vezes. azul, né? Ganhei um presente azul. Uma luta. É uma luta, e eu vejo que essa luta ela é de todos nós, porque, por exemplo, o autismo especificamente, ele não mexe só com a criança, mexe com toda a família. E ainda tem muito preconceito, meu amigo, muito preconceito. Eu vi a luta da minha filha e eu participei disso muito próximo para conseguir uma escola. Porque as leis às vezes não são cumpridas. Você tem que ter um mediador, por exemplo, dentro de uma escola. Isso não acontece. Então eu posso falar hoje que o Giba, muito mais do que um empresário, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que trabalha no ramo de equipamentos voltado para a pessoa com deficiência na Coloplast, se tornou um guerreiro também pela luta de inclusão. Com certeza, meu amigo. Porque inclusão ela é muito bonita a gente só falar sobre inclusão e tá tudo certo. Agora a prática. Será que as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, estão tendo todos as suas ferramentas para ela, dentro daquela situação, ou a própria família desenvolver uma vida dentro de uma normalidade? Esse é o grande questionamento que eu faço, inclusive para a nossa audiência que está nos escutando e nos vendo. A gente tem que ter cada vez mais consciência disso. E pegando o exemplo da Maria, era muito engraçado, para não dizer que é triste. A Maria está com quantos anos? Ela está com 5 anos. 5. E foi diagnosticada agora ou... Com 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, minha filha Brenda, que também está nos assistindo, Beijo, Brenda. Ela conseguiu o diagnóstico. E essa questão, só para a gente tocar no ponto da educação, tá? A educação ela é muito importante, principalmente para ela ser inclusiva. Então a gente ia nas escolas e falava o seguinte: olha, tem vaga nessa escola? Eu tenho minha filha falava isso, a minha filha está querendo estudar e tudo mais, as vagas tinham. Quando nós falávamos que a Maria era autista, essas vagas desapareciam. Então tá muito longe ainda da gente ter uma inclusão de fato. Não, você falou uma frase aqui, a inclusão é muito linda, só que na prática essa lindeza fica feia, né? Exatamente. Porque, tipo assim, como que a gente fala de inclusão que é próprio setor privado, né? A escola que tem que cumprir regras, você quer matricular uma criança e quando é uma criança sem deficiência, vamos dizer assim, tem a vaga. E de repente, quando você fala, a pessoa fala na tua lata, na tua cara que não tem a vaga. Exatamente. Fala e o constrangimento. Exatamente, meu amigo. Isso é muito ruim. É uma frustração para a família. Você imagina a frustração da minha filha, minha frustração, da família como um todo. Então a gente tem que ter de fato a inclusão, de fato mesmo, não é uma coisa só no papel, ela tem que acontecer. E antes de eu trabalhar na Coloplast, só para ter uma ideia, e eu ainda não vou entrar em detalhes, mas quando eu olhava a pessoa cadeirante, por exemplo, eu entendia que essa pessoa só tinha necessidade de rampa de acesso. É a visão, né, do mundo, né? É a visão do mundo. E que, essa pessoa era uma pobre coitada, que não tinha mais o que fazer, coitado. tadinho. E a gente mostra aqui diferente, esse programa é para isso. Uma grande inspiração que eu quero mandar até um abraço é o Dr. Geraldo. Geraldo Nogueira. Geraldo Nogueira. O Dr. Geraldo Nogueira, ele é um exemplo aí, que é cadeirante, sofreu um acidente e continuou a vida dele. E continua até hoje, dando vários exemplos e também lutando pela causa. Então, a vida não acaba numa cadeira de rodas. E eu vou usar uma frase tua. Muitas das vezes ela começa. Vou cobrar aí. Ela começa ali. E você já trouxe vários insights para mim, várias situações que realmente para algumas pessoas ali a vida começa. Então isso é muito importante. Então vamos voltar aqui na Maria, presente de Deus, né? Olha os comparativos que a gente faz. Muitas pessoas consideram um fardo pesado. Eu, como você bem falou, às vezes é uma mudança de vida, um novo start. A Maria há 5 anos, hoje com certeza matriculada na rede de ensino e mostrando um novo lado da vida, a vida mais dinâmica, a vida mais acessível, a vida mais azul. Hoje o Gilberto é uma pessoa mais especial? Com certeza, porque a gente acaba se sensibilizando e assim, falar de fardo é muito difícil, mas a minha filha me ensinou muito a não romantizar determinadas coisas, porque eu vejo o esgotamento das pessoas que estão em volta também. Então, quando a gente fala de autismo, de qualquer outra deficiência, não é só o acolhimento da criança, tem que ser o acolhimento já sabe o grau dela? Da família. Ela é porque não pode usar mais o grau. Ela é suporte 2. Ela é suporte 2. A minha neta ainda ela é não verbal, vem fazendo... Só que a gente aqui, para você ter uma ideia, a gente está criando um programa que a gente quer usar uma linguagem popular.
É isso. Então, se tá usando o termo técnico, beleza. Se a gente vier aqui e falar o usual, também tá valendo, então, tá? ela é grau 2, meu amigo, é isso aí. E porque o público que está nos assistindo não são pessoas só técnicas, são mães que estão recebendo a informação e a gente quer desmistificar. Isso aqui não é uma palestra, não é um programa que está usando. A gente quer usar o termo que é usado no dia a dia e as pessoas se familiarizam com ele. Aqui que é o grande barato da gente poder falar livre. É um programa feito mais inclusão, um programa para desmistificar e quebrar alguns paradigmas. E isso é muito bom, Anderson, porque isso traz aqui, para a gente que estamos aqui, traz aquele sentido de que estamos no quintal de casa, conversando como é aqui, né? Mas de uma maneira muito simples. Isso tem que acontecer. Tem. E o que eu digo também é que toda essa rede de apoio, ela tem que realmente existir. Porque toda e qualquer deficiência, gente, se não tiver ajuda, se não tiver a família próxima, e a gente tem exemplos de que em alguns casos a criança é abandonada, a mãe o pai se separa da mãe. O pai é o primeiro que não honra as calças que veste, né? É verdade. Nasce uma criança com deficiência, ele mete o pé. É verdade. Vou dar um recado aqui. Fraco. Pai. Quem é isso é fraco, é um cara fraco. Boa. E eu vou dar um recado aqui. Atenção, pais. Eu sou pai de 4 filhos. Tenho 2 meninas e 2 meninos. E a minha mais velha, que é a Brenda, ela é a mãe da Mariá. E eu tenho um genro maravilhoso que tá com a minha filha ali, tá firme. Então, meus amigos, meus queridos pais, sejam pais não só no papel, sejam nas atitudes tem também. Responsabilidade. Você que é um homem aí em casa, tem um filho com deficiência, nasceu, honra o teu papel de homem, teu papel de pai, o teu papel de família. Hoje muitas mães abdicam da sua própria vida para cuidar da sua criança, do seu filho com deficiência, enquanto que o pai abandona. Então você que está me escutando agora, tenha vergonha na cara e honre o seu filho que nasceu, e é um compromisso seu e da sua esposa de cuidar daquela pessoa, daquela criança que vai ter muito trabalho pela frente. Então a responsabilidade é mútua, é do pai e da mãe. Perfeito, Anderson. E uma coisa que, dando sequência ao quanto que eu estou envolvido nisso, e eu tava esses dias em Brasília, assisti algumas palestras lá na Comissão da Pessoa com Deficiência. Olha, é cada relato, meu amigo, que realmente a gente fica, às vezes, esperançoso e às vezes desesperançoso, porque existem as leis, existem as regras, mas, de fato, como isso está sendo cumprido, como né? Como está saindo do papel, como né, está irmão? saindo do papel. E aqui, eu estou diante do Anderson, que tem um papel que o esporte transformou a vida dele, como transformou a vida de várias pessoas também. Primeiro, o esporte veio a transformar, mas é aquilo que eu falei, o que transformou minha vida foi minha deficiência. Depois veio o esporte. É esse barato que a gente tenta resgatar. Você falou aqui no começo, né, da deficiência primeiro. E eu vou usar também uma coisa que uma pessoa que você me apresentou, que tá no meu coração, amo de paixão, o seu João Batista, que esteve aqui no programa, inclusive. Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Exatamente. O seu João, ele falou uma frase para mim no dia que você me apresentou ele, que a medalha em si, ela era uma medalha, mas o que vem depois dessa medalha? Pois é. E esse exemplo para mim ficou muito vivo na minha cabeça, porque foi através da medalha, e uma das suas falas na conversa com o João, ela te deu ainda mais voz. Porque você pôde colocar, e tem um exemplo muito legal que você cita lá, quando você vai entregar o uniforme, e você fala, precisa ser assinada a lei tal, para que realmente a lei da República, isso, que eu tive a lei da falando, acessibilidade. isso. Então, é isso. Então, a deficiência, ela te transformou, como transforma outras pessoas, e aí você tem as soluções, o esporte é uma delas. Então, isso é muito importante para a nossa audiência entender e saber, não deixe de lutar pelo seu direito, não se escondam. Vão atrás, porque cada vez mais que a gente discute um tema, mais esse tema fica vivo, mais esse tema ele vai ser repensado e refletido. Eu acho que esse é o ponto. Quando você coloca assim, o Giba aqui não é uma pessoa com deficiência aparente, apesar que usa óculos, né? Sim. E tem uma bandeira de luta, tem uma neta com autismo, mas mais do que isso, você se tornou uma pessoa sensível, e é isso que a gente tem que passar para o nosso público aqui.
Para lidar com inclusão, para lidar com pessoa com deficiência, tem que ter muita sensibilidade. Não adianta você também não ser sensível. Uma coisa que eu aprendi sendo uma pessoa com deficiência, a gente tem que pensar no outro. A gente vem nessa sociedade para ajudar o outro. E hoje, o Gilberto, que está aqui sendo entrevistado no Mais Inclusão, muitas das vezes não pensa em si próprio. Agora eu estou falando uma coisa como um amigo. Você pensa muito no outro. Eu acho que isso que te tornou esse profissional com essa responsabilidade de pensar no outro. Você não está afim de vender produto só da Coloplast, que é a tua dinâmica de vida. Você quer trazer informações. Exato. Qualidade de vida, é isso? É isso, Anderson. A qualidade de vida, essas informações... por que o mundo não pode ser melhor? Por que essas pessoas com deficiência não podem estar com a sua vida laborativa normalizada? É o que eu escuto muito. Muitas pessoas que estão na cadeira de roda, por exemplo, elas queriam estar trabalhando, elas não queriam estar recebendo benefício nenhum de governo. Certeza. Então, eu acho que se essas pessoas tiverem as ferramentas certas, elas vão conseguir voltar à sua vida laborativa, como muitos já fizeram isso. Infelizmente, a gente ainda tem um sentido muito grande de iniquidade, né? Nem todo mundo tem acesso a todas as tecnologias que ela precisa para que ela possa exercer uma vida dentro da sua normalidade de pessoa com deficiência. Então, hoje eu luto bastante por essa questão da inclusão, essa questão da pessoa com deficiência. Você imagina, vou dar um exemplo também bem prático de um outro deficiente que às vezes é invisível, a pessoa que é ostomizada. Se essa pessoa não tem as ferramentas certas, ela não consegue exercer, porque, como você já me deixou à vontade aqui no programa... Fica à vontade, o programa é teu. Se você quiser me entrevistar, pode entrevistar também. Ninguém quer ir para um ambiente que está com cheiro ruim, de fezes ou de urina. E a gente vai falar isso no segundo bloco. Exatamente. Bloco, que é um equipamento também da Coloplast. Exatamente. Então, as pessoas têm que ter acesso realmente às tecnologias que vão fazer diferença para essas pessoas, para que essas pessoas possam voltar a ter uma normalidade. Giba, o que o pessoal está em casa, e a gente aqui está quebrando muita pedra junto, você que está em casa aí nos assistindo, esse programa é para você fazer perguntas, a gente criar dinâmicas aqui e mostrar e desmistificar o assunto da pessoa com deficiência em vários aspectos. Eu costumo dizer, e aí eu sei que você usa isso no teu cotidiano, que a deficiência, muitas das vezes, no conceito internacional, a deficiência não está só no corpo da pessoa. Muitas das vezes a deficiência está no meio. Se o meio é acessível, se o meio é tecnológico, passa batido, passa desapercebido a questão da deficiência física, sensorial ou intelectual. Tá dando para entender as conexões, você que está em casa? A falta de uma rampa não é às vezes porque a falta de acessibilidade para um cadeirante, é a falta da compreensão humana, porque aonde passa uma cadeira de roda, passa qualquer cidadão, inclusive passa o ignorante que não consegue observar que a vida é para todos e o direito de ir e vir é para todos. E você tem essa concepção de vida, né, Giba? Sim, sim. A gente tem que ter, Anderson, porque eu não posso achar que eu ou você, que eu sou melhor que você ou que você é diferente de mim. Estou falando na essência do ser humano, né? Então foi o que você acabou de falar. Mesmo que eu hoje não precise de uma rampa de acesso, alguém precisa. Claro. Mesmo que hoje eu não preciso de um carro adaptado ou de um transporte público adaptado, alguém precisa. Hoje a gente vê também, por exemplo, muito idoso, né? O ônibus é feito em plataforma de caminhão, então quer subir o degrau. É muito difícil. Até você que está com a dorzinha no joelho, fica difícil, né? Com certeza. Então tem que se pensar em toda a nata, os espectros da sociedade. Então é a pessoa com deficiência, é o idoso que você citou muito bem. Que todos nós vamos ficar idosos. Todos nós. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Né? E graças a políticas, aqui um elogio a todos os profissionais do SUS, a gente teve ganhos de vida, né? Foi graças às políticas de construção do SUS, inclusive. Então hoje o Brasil ele já ganhou 5,7 anos de expectativa de vida a mais do que a gente tinha antes do SUS. E o grande barato da construção dessa política macro não foi os técnicos trabalhando social sozinhos, né? A base, as pessoas com deficiência foram ouvidas para construir essa política sólida. Esse que é o grande barato.
Mas a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. O primeiro bloco está terminando aqui, Giba. A gente vai vir para o segundo bloco quente, fervendo, para falar sobre Coloplast, sobre equipamentos, ao qual esse cara aqui é muito mais do que só vender equipamentos, vamos dizer assim. A gente abriu o programa para que as empresas possam falar do produto que ela tem de qualidade e o que ela está fazendo para melhorar a sua vida aí em casa, tá bom? Vai lá, bebe uma aguinha, a gente já volta já. Olá vocês, estamos de volta com o programa Mais Inclusão, realização da TVC do Correio da Manhã, que eu tenho que agradecer muito aqui a oportunidade do Grupo Correio da Manhã de abrir esse programa, de dar essa oportunidade para você que está em casa, esse espaço, canal de televisão, redes sociais. A gente está divulgando a nossa causa, a nossa luta da pessoa com deficiência. Quem está falando aqui, né, é o Anderson Lopes, é um medalhista paralímpico. Eu esqueci de estar comentando para vocês, quem está assistindo pela primeira vez, eu sou uma pessoa com deficiência, tenho uma hemiparesia em todo o meu lado direito, proveniente de uma paralisia cerebral quando eu nasci. E essa paralisia cerebral me deu a oportunidade de rodar o mundo, lançar disco e ganhar muita medalha paralímpica para vocês. Fui medalhista na Paralimpíada de Atlanta em 96 e de Sydney em 2000. E aí eu queria aqui aproveitar a oportunidade de quem está nos assistindo. A gente está continuando aqui o segundo bloco e eu trouxe aqui para vocês uma coisa muito legal. Eu achei no direito, né, como atleta, tá trazendo aqui, olha, a minha primeira medalha internacional como atleta. É uma medalha de bronze que eu ganhei em 1994. Não sei se o Cazuza tá dando aí para fechar, o nosso produtor. Essa medalha aqui foi o meu primeiro campeonato internacional como atleta de lançamento de disco. E eu lancei o disco longe e Deus me oportunizou minha primeira chave de comunicação com vocês. Essa medalha foi em Berlim, como eu falei, na Alemanha. E depois dessa daqui, fui medalhista na Paralimpíada de Atlanta em 96. Vou estar botando aqui a foto aqui para vocês também. E depois tive a oportunidade de bater o recorde mundial por 2 vezes no lançamento de disco. E fui medalhista também na Paralimpíada de Sydney, na Austrália. E não parei mais de trazer medalha. E eu costumo muito falar que essas medalhas de ouro, prata e bronze me deram a melhor medalha de todas, que é a medalha da cidadania, a medalha da inclusão, de falar sobre pessoas com deficiência, de falar, né, que muitos acham que é o meu problema, olha só o trocadilho, se tornou uma solução para que me desse voz para poder falar com vocês dessa causa do dia a dia, do direito da luta das pessoas com deficiência. Então é um pouquinho da minha história aí resumida, e vocês podem entrar na minha rede social aí, Anderson Lopes Paralímpico, e ver um pouco da minha luta pelo direito de vocês e dos profissionais que trabalham com pessoa com deficiência nesse país, beleza? A gente está aqui voltando no estúdio com meu amigo Gilberto, da Coloplast, e agora a gente vai falar tecnicamente, o público está aí te assistindo, por que Coloplast? Por que Dinamarca? A Coloplast é uma empresa da Dinamarca e um produto de qualidade que ainda não está inserido no cotidiano da vida da pessoa que é paraplégica e tetraplégica nesse país. É verdade, Anderson. Primeiro, assim, explicar um pouquinho o que é a Coloplast. Para vocês terem uma ideia, a Coloplast ela nasceu em 1954. Ela é fruto de uma necessidade de uma pessoa que teve, da irmã da fundadora, a dona Elise Sorensen. Ela teve um câncer de colo e reto e precisou fazer uma ostomia, né? Precisou fazer, ela começou a... Explica aí pro pessoal. O que é uma ostomia, pessoal? Quando você tem a necessidade de cortar toda a parte do seu intestino e você não consegue mais evacuar essa de forma como nós fazemos. Certo. Algumas pessoas muito famosas aí do meio já fizeram isso. A gente teve o Luciano Zafir recentemente, tivemos a Preta Gil, que fez também uma ostomia, e quantos outros.
Então, a dona Elise Sorensen, ela fez a primeira bolsa de ostomia do mundo. Então, ela, juntamente com um industrial e a sua esposa, criaram e fundaram a Coloplast lá em 1954. E a dona Elise, ela era enfermeira. Então, é uma empresa que nasceu de escutar a necessidade de quem precisa, de quem realmente precisa ter soluções para as suas necessidades íntimas de saúde. Isso que é muito barato, muito barato aqui no programa, é inspiração. Uma pessoa vivenciou um determinado momento, teve uma inspiração e hoje muda a vida de muitos. Exatamente. E assim começou a história da Coloplast. E ao longo do tempo ela foi evoluindo. Hoje ela é a número 1 no mundo de bolsas de ostomia, de catéter hidrofílico, que eu já vou explicar o que é também, e de curativos. Catéter hidrofílico, para ser mais popular na explicação, geralmente todo mundo já viu um cadeirante que usa uma bolsinha do lado para coletar a urina dele. Essas são as pessoas que têm o termo técnico chamado bexiga neurogênica, que eu vou simplificar agora. Claro. Bexiga neurogênica é pura e simplesmente você perder a sua capacidade de esvaziamento da sua bexiga. Porque você tem a lesão medular, você perde justamente a questão da comunicação neural do cérebro com a bexiga. Nós que não temos essa situação, nós não temos a bexiga neurogênica, a gente consegue ir ao banheiro mediante que a bexiga vai enchendo, a nossa vontade, o cérebro manda o comando e nós vamos ao banheiro para fazer o esvaziamento. Então, uma pessoa, dependendo da lesão, tem uma paraplegia, ela não vai ter esse controle, e aí que entra a solução do teu equipamento. Exatamente, mas esse controle, só para você ter uma ideia, antes de falar do equipamento, essas pessoas têm muitas infecções do trato urinário, infecções de repetição, Anderson. Então isso é muito sério. Se vocês derem uma olhada e está passando aqui no vídeo, em 2050 a gente vai ter aproximadamente mais de 10 milhões de mortes no mundo por superbactérias. Então isso é muito, muito grave. Tudo que se tomar hoje de antibiótico, tudo que se toma hoje de forma sem uma prescrição adequada, é isso que vai acarretar essas mortes até 2050 de quase 10 milhões de pessoas. Nossa. Se a gente for fazer uma comparação, vai matar mais do que câncer, que tem uma estimativa de 8 milhões de mortes. Então essas pessoas, nós na vida temos em média 2 episódios na vida, telespectador, de infecção do trato urinário, com exceção das mulheres, porque tem a dádiva de engravidar. Então, elas têm até um pouquinho mais. Mas nós, de uma maneira geral, temos 2 episódios na vida. Essas pessoas, na prática, têm, em média, 2 a 3 por ano. Então, você que teve em muitas Paralimpíadas, você deve ter visto alguns atletas atletas de alta performance, que tinham dificuldade de competir porque virava e mexia, ele estava com uma infecção. É porque o cadeirante ele vai fazer o quê? Quantas vezes por dia ele tem que fazer os... Vou falar, não sou técnico, eu vou falar popularmente. O assunto popular. Tem que esvaziar a bexiga. Então ele tem que enfiar, né, o tubinho, que é o catéter, para tirar a urina. E quantas vezes tem que fazer isso ao dia? Em média, a gente está falando aí de um esvaziamento de 4 a 6 vezes por dia, que é mais ou menos uma média aí que o telespectador, que a gente vai ao banheiro. Inclusive, esse vídeo que vocês estão vendo aqui está mostrando uma representação do catéter hidrofílico, que vai fazer justamente esse percurso. Aqui vocês vão ver que tem o canal de uretra masculino, a representação, e esse vídeo aí está mostrando como é que se faz essa sondagem para que você possa esvaziar a bexiga. Muito interessante, hein? Então, isso é muito importante. Então, a média aí é de 4 a 6 vezes. Obviamente que o profissional de saúde, o urologista, as enfermeiras estomoterapeutas, elas que estão à frente dessa linha de cuidado, elas vão fazer sempre o diário miccional. No popular, é quantas vezes a pessoa vai ter que ir ao banheiro. Né? Então, esse é o ponto. Isso é o que a gente precisa fazer para realmente trazer acesso para essas pessoas, para esses telespectadores hoje que são para ou tetraplégicos. Tá, então eu estou em casa, quero adquirir um produto de qualidade, vou no SUS e consigo? Olha, hoje a gente ainda não tem uma política que proporcione isso aos pacientes. Antes de você... Peraí. Vou tentar fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, hoje, fiquei paraplégico, fiquei usuário de cadeira de roda. Vou ter que fazer o esvaziamento da minha bexiga.
o tubo, o equipamento cedido, qual é? E por que que não é esse equipamento de qualidade? Vamos dizer assim. Olha, Anderson, em muitos casos, as pessoas não têm nem acesso ao equipamento que a gente chama de PVC, que é o catéter convencional. Porque ainda, de fato, não existe uma política para poder fazer essa forma de distribuição. Então, muitas pessoas usam fralda, para você ter uma ideia. Usam fralda e fazem a eliminação da urina através de transbordamento, o que causa alguns problemas, inclusive. Muitas das vezes essa pessoa tem lesão nos rins e vai precisar fazer a famosa diálise, porque ela vai perder a função renal. Então, desde 2019, para te responder isso, a gente teve a incorporação do catéter hidrofílico. O que vocês estão vendo aqui é um documento da Conitec, a recomendação da Conitec, que só para explicar para o telespectador, a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, que assessora o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias que vão entrar para o Sistema Único de Saúde. As compras de novos equipamentos, ela controla a entrada... Ela controla o que é incorporado, porque aí depois vem uma outra problemática que você tem que o SUS ele é tripartite. Então o governo federal, o estado e o município. Eles precisam ter essa combinação para poder justamente determinar como vai ser a forma de financiamento, se vai ser municipal, estadual ou federal, e aí cada instância tem a sua forma de entrar nessa pactuação, e como isso vai ser distribuído, através dos protocolos clínicos de diretriz terapêutica, tecnicamente, mas eu não quero entrar muito nesse técnico não para que a nossa audiência não fique assustada. Então, desde 2019, esse catéter que vocês viram aí, e o que vocês estão vendo agora aqui, é esse documento da Conitec. Então, ele está aprovado desde o dia 24 de julho, né? E o próximo slide que está passando aqui, a próxima apresentação aqui, é justamente do Diário Oficial, a publicação em Diário Oficial da União, da incorporação. Então, o que nós estamos lutando como empresa, e acho que a sociedade também tem que fazer isso, e acho que a gente já está num caminho muito bom, acredito eu, cada vez mais solicitar que essa tecnologia chegue para quem realmente precisa. E eu falo mais uma coisa, não só essa tecnologia não, eu vou trazer um pouco mais de abrangência. Toda e qualquer tecnologia, que foi o que você falou ainda há pouco, que vá fazer diferença na vida de uma pessoa, seja ela deficiente ou não, que as pessoas lutem por isso. Para o nosso público entender, o que vou falar aqui bem popular. Quando você quer dar para o teu filho ou você quer usar um tênis, você prefere usar um Nike, um Reebok ou um Kixute, ou um Bamba. Verdade, né? Lógico que é um que é o Nike e que é uma marca Adidas. Quando você fica paraplégico, muitas vezes as pessoas pegam uma cadeira de roda dessa que compra em qualquer lugar, que a gente fala que é feito igual carrinho de supermercado, e dá para uma pessoa. A pessoa que se tornou paraplégica, sentar naquela cadeira, beleza, ela vai ter uma versatilidade, mas não é uma cadeira usual como uma cadeira de alta tecnologia. Então a pessoa prefere sentar num Fusca ou sentar numa Ferrari? Prefere sentar numa Ferrari, não andar com um carro Ferrari. É a mesma coisa do produto da Coloplast. As pessoas perguntam assim: poxa, o Anderson está falando agora de uma empresa que serve um produto mais caro, logicamente, mas, irmãos, vocês que estão me escutando aqui, e pode perguntar a qualquer pessoa de cadeira de roda, a limpeza, a higiene, né, de uma pessoa paraplégica e às vezes até tetraplégica, depende muito desse esvaziamento da bexiga. E a tecnologia aplicada em cima do produto da Coloplast, e aí eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando do equipamento. Como eu falo de cadeira de rodas, como eu falo de muletas, o equipamento de qualidade de vida que vai ser oferecido para esse usuário de cadeira de roda é infinitamente maior do que é oferecido hoje. Então, eu falo como atleta, às vezes um atleta paralímpico, por exemplo, da equipe de basquete em cadeira de rodas, está lá fazendo seu esvaziamento de bexiga. Com o produto da Coloplast, o Cefato, não vai ter atrito, não vai machucar, a higiene vai ser mais perfeita. É isso que a gente está tentando colocar aqui para o nosso público que está assistindo. Perfeito, Anderson. E vou falar uma coisa, até falando de valor de produto, né? Eu acho que cada vez mais, e aqui a Coloplast ela não é a detentora única, exclusiva de catéteres hidrofílicos, que fique claro isso. Existem outras empresas no mercado.
Agora, falando de valor de produto, quando a gente consegue olhar o valor de uma forma mais amplificada, quando você vê, por exemplo, essa tecnologia aqui, vamos pensar no Fusca, né? Essa tecnologia aqui, ela vai me levar para o mesmo lugar que a Ferrari vai me levar. Com certeza. Porém, com qual qualidade de vida? Eu faço esse paralelo ao catéter, por exemplo, né? O catéter, ele se torna mais... como é que eu vou dizer? Menos custoso quando você analisa, por exemplo, quantas vezes essa pessoa precisou usar o sistema de saúde por conta de uma internação, por conta de uma febre, por conta de uma lesão de uretra, que ela precisa ir a um hospital, ir a um posto de saúde. Tudo isso são custos que, e muitas das vezes esses custos ficam totalmente invisíveis, porque você olha preço de duas tecnologias e vai falar assim, não, pô, uma custa 80 centavos, outra custa R$9, R$10, vou ficar com essa de 80. Só que você acaba não olhando o custo global que envolve essas duas tecnologias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença do catéter hoje oferecido, que a maioria dos usuários usa, e o da Coloplast? O que tem de diferente nesse produto? Bom, o catéter convencional, Anderson, só para você saber, essas pessoas precisam, além de receber o catéter, elas têm que receber lidocaína ou xilocaína, luva, gaze, porque você tem todo um processo para poder lubrificar esse catéter que não é lubrificado. O catéter hidrofílico da Coloplast, ele já vem pronto para uso. Tecnologia própria? Tecnologia própria. A pessoa abriu a embalagem, puxou o catéter, ela já está pronto para uso. A pessoa não precisa lubrificar, como é o caso do catéter convencional. É isso que traz a qualidade de vida, É isso, né? Que traz a qualidade de vida. E outra coisa, esse vídeo que vocês estão vendo aí, vocês vão ver que ele tem uma guia de inserção onde a pessoa não toca no corpo do catéter. Então, o risco de contaminação ele diminui muito. Já o catéter convencional, a pessoa precisa tocar no corpo do catéter para justamente lubrificá-lo. E esse é o grande problema, aí é que acontece as infecções do trato urinário, as infecções de repetição e as pessoas vão perdendo a qualidade de vida. E se a gente, aproveitando que é um ano paralímpico, será que precisamos ter atletas de alta performance não conseguindo competir por conta de infecção do trato urinário? Essa é a pergunta e a reflexão que eu deixo. Boa reflexão, o assunto está muito bom. A gente vai terminar aqui o segundo bloco, a gente volta já já, vai lá tomar uma água, que aí a gente vai passar para vocês no terceiro bloco como conseguir e o que esse cara tem feito a nível Brasil para tentar mudar a mentalidade política no acesso a essa nova maneira, esse novo equipamento da Coloplast. A gente volta já. Olá vocês, estamos de volta aqui com o terceiro bloco, maravilhoso, um tema hoje muito acessível para você que é usuário de cadeira de roda, que é uma pessoa com deficiência, que quer as novas informações, atleta paralímpico, enfermeiros e profissionais que trabalham na área da saúde, porque estamos falando de equipamento de qualidade. O equipamento da Coloplast, um equipamento que traz diversidade, traz qualidade de vida para o usuário em cadeira de roda, usando o produto. Ah, mas Anderson, você hoje está falando de empresa privada? Não, eu estou falando de equipamento, eu estou falando de qualidade de vida. E o que o nosso convidado aqui, o meu amigo Gilberto, tem feito lá com a Coloplast para que mude uma nova mentalidade no uso desse equipamento a nível político no Brasil, né, Gilberto? É isso. Eu te conheci, para quem está perguntando, né, quem está nos assistindo, Deus nos uniu num evento que teve lá em São Gonçalo, na minha cidade. Um abraço aí à galera de São Gonçalo. Numa palestra que teve lá de uma instituição que trabalhava com... Mielomeningocele, que faz uso do equipamento também. E eu fui palestrar, falar um pouco de atleta paralímpico, tive a grata presença de te conhecer e revolucionou um pouco a minha maneira de ver esse mundo do usuário de cadeira de roda. Obrigado pelas informações e é isso que a gente está tentando passar para vocês, público aí presente que está assistindo mais Inclusão. Qual é o teu trabalho na Coloplast para trazer essa informação para nível Brasil? Bom,
Então, a nossa audiência que está nos assistindo, primeiro eu quero deixar 2 pontos aqui que são muito importantes. E até falei lá no primeiro bloco. O SUS, ele é maravilhoso. Mais uma vez, Anderson, um carinho, um aplauso a todos os profissionais do SUS que fazem... que é o maior sistema de saúde do mundo. Nenhum sistema de saúde universal no mundo atende próximo de 213 milhões de habitantes. E você tem essa visão mundial, né? Porque a empresa dinamarquesa, você roda o mundo aí com essa questão de política acessível a esse teu produto, e você vê que o Brasil é um exemplo, então. Exatamente. Eu costumo dizer, Anderson, que eu sou um amante do SUS porque eu não fiz concurso. Senão seria casado. Então eu sou amante do SUS e sou de verdade. Aqui eu tenho uma missão pessoal para que cada vez, se eu puder dar uma contribuição para que o SUS, a cada momento, ele funcione mais e mais, com mais equidade, com mais eficiência. Eu tenho isso guardado aqui e que eu tento extrapolar em todo lugar que eu vou conversar sobre políticas públicas. Temos aí rodado o Brasil, conversando com vários gestores, mostrando que, tentando sensibilizar esse gestor, que muitas das vezes não sabe a necessidade de uma pessoa cadeirante, né? Sim. De novo, olha para o cadeirante, acha que só é rampa de acesso, portas acessíveis. É só tecnicista, né? Vê valor, vê preço, não sabe a realidade de um novo produto. Exatamente. Então, a gente tem conversado, não só eu, mas todo o time da Coloplast que trabalha nessa parte, com vários gestores, para a gente justamente mostrar o valor que não o valor financeiro, mas o valor de qualidade de vida para essa pessoa. De novo, muitas pessoas que estão hoje nas cadeiras de roda, às vezes esquecido à margem da sociedade porque não tem as ferramentas corretas para poder estar no convívio social, não vão ter essa oportunidade, não vão poder voltar à sua vida laborativa. Tem muitas pessoas que gostariam de estar trabalhando, não queriam estar recebendo nenhuma aposentadoria do governo, nenhum benefício. Contribui para o crescimento do PIB do país. Exato. Né? É dessa forma que a gente tem que pensar. Eu falo aqui que não quer ser um peso social, ele quer ser produtivo. Exatamente. Então a gente vem conversando, tentando mostrar o quanto que é importante as pessoas, de uma maneira geral, a pessoa com deficiência, se ela tiver acesso às tecnologias, aos tratamentos, aos diagnósticos que façam com que ela volte a ser produtiva, né? Volte a dar acesso ao mundo laborativo, ao convívio social. É isso que a gente precisa discutir. E aqui eu estou falando, de novo, não só como profissional da Coloplast, mas como um cidadão, uma pessoa que quer ver as pessoas cada vez mais convivendo. E como você falou no primeiro bloco, né? A pessoa com deficiência está na sua família, porque você Exato. tem uma neta. Então não é só, eu estou trabalhando na Coloplast. E eu sinto muito isso em você. Eu tive a oportunidade de estar lá em São Paulo, num seminário que você realizou de gestores públicos, e obrigado por aquele convite maravilhoso. Lá eu aprendi, né? Depois ele vai deixar aqui as redes sociais, para estar falando mais perto, você que é gestor público aí, sobre a demanda de produtos que tem a Coloplast. Repetindo, eu não estou fazendo propaganda da empresa, mas estou fazendo propaganda do Giba, meu amigo profissional que deixou, né, de lado essa questão de só trabalhador da Coloplast, só empregado da Coloplast, para ser muito mais. Ser um ativista da causa e trazer a causa em todos os lugares do Brasil que você vai falar de produto, e você está falando do direito das pessoas com deficiência. E é por isso que você está sentado aqui hoje, irmão. Poxa, obrigado. E que bom você falar isso, Anderson, porque você viu lá no fórum que a gente não tem essa coisa de falar só de produto, a gente vai lá discutir política mesmo. Isso mesmo. Né? A gente quer discutir política, a gente quer discutir acesso, quer discutir acessibilidade também, quer discutir justamente como a gente pode fazer algo diferente para essas pessoas que têm uma deficiência, por exemplo. Então, de que maneira a gente consegue, como sociedade, como empresa, enfim, como todas as esferas da sociedade, trazer inclusão, trazer qualidade de vida. E aqui, isso, de novo, a Coloplast tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, tanto a sustentabilidade do meio ambiente, quanto a sustentabilidade do sistema de saúde. Porque você tem que ter realmente coisas que vá fazer diferença na vida de pessoas.
E aí a gente não tem que olhar somente o valor financeiro, mas o valor que aquilo ali vai proporcionar, que aquela tecnologia pode proporcionar para quem tem determinada situação que precisa ser resolvida. E quando a gente fala, por exemplo, da jornada de um paciente, quando um paciente tetra ou paraplégico, essa jornada começa lá no hospital de trauma. Porque boa parte dessas pessoas elas sofrem um acidente de moto, de carro, arma de fogo, a violência urbana está muito presente. Então a jornada desse paciente começa lá no hospital de trauma, depois ela vai para um centro de reabilitação, depois ela é contrarreferenciada para o seu município. E uma coisa que é muito importante... Aí que entra o Anderson também para associar a reabilitação dela com o esporte paralímpico. Exatamente isso aí. E quer ver uma coisa, Anderson, que é ainda um problema, acho que um gargalo que tem que ser, na minha opinião, e aí eu estou falando como cidadão, tem que ser resolvido. O trauma raquimedular não tem uma notificação compulsória de saúde. O trauma raquimedular, dá uma explicada aí para quem tem a lesão, quem é paraplégico, quem é tetraplégico definitivo, você não tem a notificação compulsória. Eu vou explicar a notificação compulsória com um tema que está muito na moda, a dengue. Né? A gente tem uma epidemia de dengue, teve agora a Covid, a pandemia do Covid, e todos os casos que eram identificados, eles eram notificados. É aí que a gente chama de notificação compulsória, ou seja, tem que apresentar o que aconteceu. Então, quando você consegue fazer isso, você tem políticas públicas, por exemplo, a vacina da dengue. Quanto mais notificação tem, mais o governo consegue se planejar para poder colocar determinada tecnologia à disposição das pessoas. Imagina se a gente tem notificação compulsória das pessoas que têm lesão medular. Então, peraí, nada acontece naturalmente. Tem que ter opinião pública, que tem que ter nós, né, para mostrar que o trabalho efetivo de um novo equipamento possa constar nas relações do SUS, seria isso? Exatamente. Como é que o cidadão exerce esse direito? Através das consultas públicas. Tem um site chamado Participa Brasil. Esse site é onde ele concentra ali todas as consultas públicas abertas pelo governo brasileiro. Então aqui uma dica para o nosso telespectador, se cadastra nesse site, Participa Brasil. E ele lá vai poder opinar? E lá toda consulta pública que tiver e que ele tiver interesse, ele vai poder opinar, trazer a experiência dele, né? Assim como o profissional de saúde também consegue fazer, né? Porque você tem dois formulários, um formulário técnico-científico onde profissionais de saúde fazem as suas contribuições e a contribuição de opinião e experiência, onde todo e qualquer cidadão coloca a sua opinião, a sua experiência sobre determinado agravo de saúde. O que o pessoal tem que entender, né? Hoje a gente está vivendo no mundo tecnológico, né? Então você tem participação efetiva. Às vezes você vê na sua cidade aí o ônibus acessível com a rampinha, vê a rampa na entrada do shopping e fala assim, caramba, isso é lei. Mas como a gente suou a camisa, galera, para aquilo ali se tornar uma realidade na regulamentação da Lei 10.048 e 10.098, através do Decreto 5296, e agora a Lei Brasileira de Inclusão incluir isso tudo no arcabouço jurídico maravilhoso, não foi fácil. O que o Gilberto está tentando trazer aqui para vocês é muito parecido como foi a minha vida. Eu, para lutar pela acessibilidade no transporte público, levei muita pedrada, briguei muito com o empresário de ônibus, mas se tornou uma realidade dentro de uma lógica, né, de datas, de o que pode, o que não pode. O que ele está querendo nos oferecer aqui é um equipamento de qualidade, que vai trazer qualidade de vida para o usuário e que tem que mudar uma mentalidade política de um país, colocando que o SUS é uma ferramenta maravilhosa. E ele está mostrando aqui como a gente faz isso. Antigamente eu ia para a rua, brigava. Hoje você pode entrar lá no site que ele passou aqui agora, né? Participa Brasil. Participa Brasil. E você dá sua opinião. A sua opinião é muito relevante. A sua opinião pode mudar a vida de muita gente. E é isso que você está tentando fazer no Brasil, né? Exatamente. E não tem só o Giba tentando fazer isso não, tá? Tem várias pessoas, várias empresas. A gente tem consultas públicas muito bem sucedidas que incorporam tecnologia. Se eu fosse discorrer aqui sobre câncer de mama, foi através de uma grande consulta pública e, de novo, pela disposição do SUS de querer colocar tecnologias que realmente tragam valor para a sociedade, para as pessoas que dela necessita. Então, o instrumento que o cidadão tem
para poder opinar são as consultas públicas. Não precisa brigar com o governo, não precisa brigar com mais ninguém. Precisa. Pelo contrário, o governo, de uma maneira geral, e aqui eu não estou entrando em governo A, B ou C, mas de uma maneira geral, os órgãos públicos eles querem ouvir a opinião das pessoas. E você tem o instrumento da consulta pública para poder fazer isso. Então, e é isso que a gente está... Eu, como cidadão, eu preciso divulgar isso. E como você falou, a gente está no mundo tecnológico. Sim. Você pegar o teu celular, entrar lá, se cadastrar no Participa Brasil, colocar as consultas públicas, os temas que te interessam, toda vez que tiver uma consulta pública aberta para aquele determinado tema que você colocou ali de interesse, por exemplo, pessoa com deficiência. Tudo que for de consulta pública para pessoa com deficiência, vai aparecer, você vai receber um alerta. E é dessa forma que nós, da sociedade, conseguimos contribuir. Fica ligado, porque aqui a gente também está dando caminho das pedras, como você deva fazer aí para lutar pelos seus direitos. É isso que é o grande barato do programa Mais Inclusão. É a gente desmistificar o tema e facilitar a vida da pessoa com deficiência, do usuário, da família e do profissional. Visto que lá na Coloplast tem muitas enfermeiras que fazem esse trabalho de atendimento do dia a dia, né, que representa a empresa, porque vocês, tipo assim, não peguei qualquer profissional, você pegou uma pessoa que pode falar com muita propriedade, estudou para falar do produto, né? Exato, Anderson. Até para nossa audiência entender, o nome do programa é Programativa, e para você ver a preocupação da Coloplast, ela não atende pacientes que só usam produtos da Coloplast. Se esse paciente tiver alguma dúvida, ele vai ligar no 0800 da Coloplast para poder falar e ele vai receber a orientação. Orientação nutricional. Pode deixar o número aí para gente. Pode deixar embaixo. O número, está aqui embaixo aqui. Ele vai receber orientação nutricional, orientação de como usa determinado equipamento, orientação psicológica. Então tem, sério? Exatamente. Então tem uma gama de ferramentas ali que toda pessoa, qualquer pessoa que tem algum problema relacionado ao que a Coloplast trabalha, ela vai receber uma orientação, independente de ter ou não usado um produto, ou esteja usando um produto da Coloplast. É isso que eu falo, que se toda empresa tivesse esse perfil de pensar na pessoa primeiro do que no produto, hoje até o termo pessoa com deficiência, de todos os termos que a gente usava, pensa na pessoa primeiro, pessoa com deficiência. E a Coloplast humanizou o seu atendimento, né? No sentido que você está colocando, eu até esqueci desse programa, e verdade. Você falando agora, tá lembrando, a gente deixou o contato do programa, e essa ideia veio também da necessidade de alguém, de algum usuário para poder ter essas informações. E lá na Coloplast a gente tem uma central que fica em São Paulo e atende o Brasil inteiro, e a gente tem as enfermeiras estomoterapeutas que atendem em campo o Brasil inteiro também. Então, em eventos, em tudo. Exatamente. Né? A gente tem um corpo clínico lá de enfermeiras que fazem esse papel, que fazem justamente trazem essa sincronia entre o problema que está instalado ali naquela pessoa, seja um problema de ostomia, um problema de incontinência urinária, para justamente trazer a orientação de como essa pessoa pode utilizar o equipamento, como essa pessoa deve se alimentar. Gratuito. 0800. Então a galera que está nos assistindo em casa, olha só, o insight. Gestor público, clínica, né? Quer saber mais sobre a Coloplast, pode levar a Coloplast lá? Exatamente. Como é que funciona? É só entrar em contato com a gente, o nosso telefone da Central Ativa está aqui embaixo, passando aqui embaixo. Faça a sua solicitação. Eu tenho montei um evento lá de enfermagem, de fisioterapia e quer levar a Coloplast, consegue? Entre em contato com a gente e a gente, obviamente, a gente vê sempre a disponibilidade de todo o nosso pessoal, de agenda, e a gente, com certeza, a gente vai estar ali. Um exemplo disso, que foi ano passado, a gente rodou quase que os 14 estados com o Seu João. Na peregrinação dele do CBCP, no Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Então a gente conseguiu levar, junto com o Seu João... O CBCP achou que deveria levar para os clubes paralímpicos informação. E aí te associou? Exatamente. Legal. Aí nós estávamos lá com o nosso corpo de enfermeiras para justamente mostrar para as pessoas que
Tem informação bacana ali para o pessoal que é cadeirante ou o pessoal que é ostomizado também, para as pessoas que são ostomizadas, mas principalmente para o cadeirante, dessa questão da bexiga neurogênica. Olha, a gente está batendo papo aqui em amigos, né? Independente dele ter profissional e eu ser o atleta paralímpico apresentador aqui, a gente se encontrou em São Gonçalo, se conhecemos lá num evento. Verdade. Como ele acabou de falar aqui, né? Da cidade, do município. E desse bate-papo, olha o que aconteceu. Ele rodou o Brasil com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, né? Exatamente. Conta essa história que aconteu. Não, foi muito legal, porque quando nós nos conhecemos, para o pessoal saber... da oportunidade, né? Foi um encontro divino, vamos dizer assim, Amém. né, Anderson? Um encontro divino, e o Anderson me pegou e falou assim, quero te apresentar uma outra pessoa. E me pegou pelo braço e me levou lá no Seu João Batista, que... eu tenho uma honra e vou botar isso no meu currículo. Assim, conheci o cara que foi um dos pioneiros do esporte paralímpico. E é uma pessoa iluminada. E com isso ele falou, olha, por que vocês não vêm com a gente para a gente poder divulgar mais essa questão? Porque esse atleta, por exemplo, cadeirante, ele sofre muito com infecção urinária. É uma realidade que você vê lá na Andef, inclusive, sim, né? A gente sim. bateu esse papo lá. E assim nós fizemos. E assim a gente está indo trazer cada vez mais informação. E essa informação que o programa tem que trazer para o nosso espectador, né? O nosso telespectador, o nosso internauta, usuário de YouTube, internauta. E é muito legal ter você aqui. A gente está terminando e eu vou te deixar aqui em conexão direta com a tua câmera. Faz suas considerações finais. Você é um exemplo de cidadão Obrigado. E profissional. E por isso que o programa Mais Inclusão te trouxe aqui para você mandar recado para essa galera, para os gestores públicos. É muito, mas muito bom te ter aqui, irmão. Obrigado, irmão. Anderson, obrigado por mais programas Mais Inclusão. Acho que esse é o meu primeiro apelo. Agradecer a nossa audiência, o nosso telespectador. Agradecer a Coloplast na pessoa do Mauro Locke, que é o nosso presidente aqui no Brasil. A todo o time da Coloplast também, que luta diariamente para levar cada vez mais informação, levar qualidade de vida para essas pessoas. E agradecer a sua audiência, a audiência desse programa que, olha, faz uma diferença muito grande. E, de novo, por mais e mais inclusão, por mais programas assim. E um beijo para minha neta, para minha filha que estão nos assistindo aqui, ó. Tô de azul não é à toa, é o mês de conscientização do autismo. Anderson, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu que te agradeço. Você que está em casa aí, olha, replica o nosso programa, fala para geral. É um programa feito para você com muito carinho. O Mais Inclusão vai embora, mas a gente volta no próximo programa com muito mais informação. Obrigado pela sua audiência. Um abraço, meu irmão. Valeu. TVC, a TV do Correio da Manhã.